Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal da Clínica da Mente. Será que a gente tem um ano novo com sentimentos diferentes? Será que de fato não se repetirão os medos, as ansiedades, as tristezas, as alegrias, a felicidade? Começamos a pensar então que possibilidades a gente tem de reviver esses sentimentos, mas de uma maneira diferente. Como assim, Bruno, de uma maneira diferente? De que forma a gente consegue trazer a esses sentimentos outros significados? Por exemplo, Bruno, eu sinto medo, eu tenho medo, o medo me atrapalha, o medo me consome, o medo me paralisa. Por vezes eu evito bons momentos na minha vida por sentir medo. Esse medo me traz ansiedade, me traz angústias e às vezes eu fico paralisado, sem capacidade de seguir em frente. A minha pergunta é, será que o medo é tão ruim assim? Será que o medo é um sentimento tão complexo que traz para a gente sempre um malefício? Então começamos a compreender de que maneira a gente enxerga esse sentimento de uma forma mais saudável, mais positiva, mais alegre e por que não trazendo dele a luz, tendo uma ideia, claro, de que todo sentimento possa ter sombra e luz, ou seja, lado positivo e lado negativo. Bruno, como assim o medo pode ser um sentimento bom? Basta a gente olhar que com o medo a gente consegue ter um pouco mais de responsabilidade. Com o medo a gente consegue ter um pouco mais de capricho na hora de alguma ação. Talvez seja um medo realmente que proteja a gente de alguma ação perigosa, de algum momento que eu possa ter risco na minha vida. O medo, será que é realmente só um sentimento ruim? Ah, Bruno, mas eu sinto medo antes do meu trabalho, antes de entrar no hospital, antes de eu fazer qualquer ação na minha vida profissional. Sim, esse medo talvez seja uma forma de sentir responsável. O Bruno aqui, eu como profissional de psicologia, também sinto medo. Sinto medo do que eu vou ouvir, sinto medo do que eu vou dizer. E todo esse medo me traz muito mais concentração, como forma realmente de equilíbrio, para que eu tenha para esse paciente, inclusive para mim como profissional, uma rotina mais saudável, uma rotina mais segura, uma rotina de mais capricho. E todo esse medo faz o meu dia se transformar em algo melhor. Todo esse medo me faz trazer para a minha relação com esse paciente uma forma mais saudável de trabalho, uma forma mais leve de trabalho. Ou seja, o medo é um sentimento bom. Em algum momento ele é assim uma luz na nossa vida. Ah, Bruno, mas você falou no começo do vídeo que todos os sentimentos têm sombra e luz. Tristeza. Será que tristeza de fato tem a sua luz? É obviamente que sim. Podemos aqui falar sobre o lado escuro da tristeza, ou seja, a sombra da tristeza? Podemos ficar em um vídeo de mais de 8, 10, uma hora de vídeo falando sobre isso. Mas qual seria talvez a luz da tristeza? Se a gente parar para perceber, em momentos de tristeza, as pessoas que realmente gostam da gente se aproximam. É em momentos de tristeza que a gente consegue planejar o nosso futuro. Ou seja, o que eu faço agora? Que passo que eu vou dar agora? Eu posso continuar assim? Eu vou continuar assim? Será que a tristeza não traz para a gente um pouco mais de criatividade? Será que a tristeza não traz para a gente um pouco mais de resiliência? Ou seja, a tristeza pode sim ser uma luz na nossa vida. Ah, Bruno, mas está falando sombra e luz, sombra e luz, sombra e luz. E a felicidade? Ela tem sombra? É, obviamente que sim. Em momentos de muita felicidade, por vezes a gente vai seguindo aquele caminho e acaba esquecendo das pessoas que a gente ama. Em momentos de felicidade a gente acaba esquecendo de pessoas que sempre estiveram ali ao nosso lado, porque talvez não estejam na mesma energia, com o mesmo olhar, com o mesmo sentimento e acabam ficando para trás. Porque a gente é egoísta, porque a gente tem maldade no coração? Absolutamente. Porque por vezes a gente fica um pouco mais cego. A felicidade traz para a gente uma potência enorme que a gente dispara e vai em frente. Quando vai ver, a gente se sente um pouco só. Talvez a felicidade traga pra gente um pouco de solidão. Será que a felicidade é um sentimento só bom? É um sentimento só de luz? Ah, Bruno, mas eu me sinto extremamente ansioso e não vejo nada de bom nisso. Será que não há nada de bom nisso? Será que a ansiedade não favorece a gente, às vezes, chegar na hora certa numa entrevista de emprego? Será que a ansiedade não favorece a gente organizar tudo direitinho antes de sair de casa? Será que a ansiedade não faz a gente levar a nossa comida para o trabalho? Será que a ansiedade não faz a gente, às vezes, planejar o nosso futuro, mesmo que um pouco distante, mas quando se sai, sai tudo organizado? Talvez, sem ansiedade, a gente perderia muito mais voos, perderia muito mais horários, perderia muito mais reuniões. Então a ansiedade ajuda, sim, a gente a ter uma rotina, às vezes,
pouco equilibrada, às vezes um pouco mais assertiva. Obviamente que a ansiedade, como tentativa de controlar tudo, vai causar para a gente assim um mal-estar, vai trazer para a gente assim uma patologia. Mas todos os sentimentos em excesso fazem mal. Como diz um samba muito antigo, água demais mata a planta. Será que raiva em excesso, medo em excesso, tristeza em excesso não fazem mal para o ser humano? Bruno, mas como é que eu faço quando eu sinto que estou exagerando nos meus sentimentos? Busque a psicoterapia. Procure o Bruno, procure a Clínica da Mente e favoreça a você um pouco mais de leveza e, por que não, um novo caminho para a sua vida. É preciso estar atento a algumas ordens, a alguns passos que a gente dá a partir desses sentimentos que favorecem a gente mudança de equilíbrio, que favorecem a gente mudança de comportamento. Então é preciso estar atento realmente como a gente olha para a nossa vida, como a gente olha para o nosso interior. Obviamente, quando a gente está esperando uma viagem, está na expectativa de ir para algum lugar novo, a gente cria diversos momentos de alegria. Na hora de planejar, na hora de se organizar, na hora de juntar todos os trapos para poder sair de casa, na hora de entrar todo mundo do carro com aquela expectativa e alegria que faz a viagem demorar horas e horas e às vezes ela só se constitui de alguns minutos. Ou seja, como a gente pode planejar um ano novo como uma viagem? Como a gente pode trazer essa ansiedade e esses demais sentimentos para que o ano se torne melhor? Mas Bruno, uma viagem é sempre algo bom. Sim, a expectativa de uma viagem é sempre algo bom. Mas toda viagem dá certo? Toda viagem acontece sempre algo bom? Ou às vezes tem algumas coisas que fogem da nossa expectativa, do nosso planejamento? O ano novo que está por vir pode ser dessa forma também. Ninguém esperava os 2 últimos anos como a gente viveu e conseguimos superar, conseguimos dar volta por cima, conseguimos ressignificar muitas coisas com um novo olhar de expectativa, de vontade, de positividade. Espero que todos tenham gostado desse vídeo de hoje. Agradecemos muito a participação de cada um de vocês.